Rogério, eu queria que você falasse um pouco da diferença, de como você vê o cenário para a evolução do choro. Você vê a procura pelo instrumento, sete cordas, uma procura maior de músicos querendo entrar no estilo. E como era na sua época, para ter informação, se você acha que a coisa melhorou hoje com o acesso ao ensino, né? Com certeza, né, Camilo? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm tudo mais na mão, né? Eu ainda sou um cara daquela geração que eu tocava em roda de choro, roda de samba, e tirava os discos através de vinil, de fita cassete, né? Então, na minha época, não tinha YouTube, não tinha curso online, não tinha método. Quem me dera se eu tivesse tido um método, né? Mas não tinha. Então, era muito na raça, né? Tinha que voltar a fita cassete, voltar na agulha lá do vinil, enfim. Eu ainda sou dessa geração que aprendeu a música assim, através das gravações de vinil, fita cassete e tocar nas rodas de choro, rodas de samba. Mas hoje em dia eu fico muito feliz de ver que está tendo uma procura cada vez maior, né, do violão de 7 cordas de aço, violão de 7 cordas de nylon, as pessoas querendo tocar, né, esses instrumentos que são tão ricos, né? E eu vejo assim que hoje em dia as pessoas podem ter acesso a uma sistematização da linguagem, né? Uma coisa que na minha geração não existia, mas que hoje já existe. Então é muito bom ver o acesso à informação evoluir dessa forma. Eu acho que para a pessoa que tem interesse em ter acesso à informação e que tem interesse em absorver essa linguagem, essa forma de se pensar, hoje em dia tem muito mais facilidade, com certeza. Eu sou sempre perguntado, assim, mas e o choro? O choro não é uma música mais antiga, o choro mais ou menos nesse sentido, assim, quase depreciativo, né? Na sua opinião, em que momento numa linha histórica o choro está vivendo? Olha, Camila, o choro... representante do choro no mundo inteiro. Cara, o choro, ele sempre vai ser o gênero formador dos grandes músicos brasileiros. Isso nunca vai mudar. Os grandes músicos brasileiros, tanto compositores quanto instrumentistas, né, todos têm o pé no choro, né? Se a gente for pegar desde lá do início, você vê um compositor que influenciou a todos, foi o Garoto. Garoto influenciou Tom Jobim, influenciou Baden. Eram dois grandes músicos e compositores brasileiros que influenciaram a todos que vieram depois deles. E eles também têm um pé no choro. Se a gente for analisar até compositores, né, posteriores ao Tom e ao Baden, por exemplo, compositores mais contemporâneos, como o próprio Chico Buarque, o Gil, o Caetano, o Francis Haime e vários outros, eles também compõem choro. Tem o pé no choro, não tem jeito, entendeu? Então o choro, ele é um elemento fundamental dentro da história da música brasileira e sempre será, porque o choro hoje em dia eu vejo ele não só como o elemento formador dos músicos, mas eu vejo o choro hoje em dia porque dentro da evolução da música brasileira, eu acho que o músico, o artista brasileiro, principalmente nesse universo instrumental, eu acho que a maior evolução que a música brasileira teve nos últimos tempos foi na música instrumental, na minha humilde opinião, né? E eu acho que o choro hoje em dia, as pessoas, os instrumentistas, né, atuais, né, do universo da música brasileira atual, utilizam o choro como uma das ferramentas que podem ser, né, utilizadas, né, no seu trabalho. Eu me considero um chorão e tenho orgulho disso, mas eu não toco só choro, né?
eu toco samba, eu toco bolero, eu toco outras coisas, né? Então, assim, eu procuro no meu trabalho, toco forró, toco, enfim, procuro misturar tudo, né? Fazer o famoso, né, cabelo, barba e bigode, né? Mas eu acho que o choro ele tem essa importância que nunca vai deixar de ser assim. O choro para sempre. Qualquer grande instrumentista que surgir na história da música brasileira, ele sempre vai ter que passar pelo choro, não tem outro jeito. E é um gênero... Ele pode até não ser um chorão, assim, de carteirinha, mas ele vai ter que ter tido algum contato com o choro, com certeza. Sem dúvida. Assim, na minha opinião, eu acho que o choro ele é moderno, né? Ele está sempre, desde quando surgiu, eu acho que a proposta de liberdade no tocar. É uma música que está em constante evolução e transformação, né, Camilo? Eu acho que tem grandes músicos brasileiros que contribuem para a continuação e para a evolução, né, do choro. Porque, na realidade, a música brasileira ela está em constante evolução e o choro faz parte disso, né? Uhum. A influência também, né, que o Nordeste leva para o choro, com um exemplo de João Pernambuco no violão, ele acaba acrescentando, levando o tempero nordestino também, com outros grandes violonistas que saíram na época. Claro, com certeza. Dentro dela está tudo que é brasileiro, né? Eles têm uma especialidade, assim, certeza. E assim, dentro do universo do choro, o choro nordestino, eu acho ele assim, tem um sabor tão especial, né? Eu adoro. Na minha cabeça, é tudo choro. O choro de Brasília, o choro do Rio, o choro de São Paulo, o choro no Nordeste, para mim é choro. Eu não tenho essa, sabe? Agora, assim, os músicos chorões nordestinos, eu acho que são muito especiais, sabe? Como você citou, o João Pernambuco, né? O Canhoto da Paraíba, o João Lira, o próprio Meira, que fez parte do regional do Canhoto, também era nordestino, o Luperce Miranda, enfim, tem cada craque, um mais craque do que o outro, né? E assim, o choro que é feito no Nordeste, que é feito por músicos nordestinos, ele tem um sabor muito especial, né? Muito característico. Eu adoro, sou apaixonado. Até porque minha família também, eu tenho sangue nordestino, né? Com muito orgulho. Legal, tá onde essa ligação aí? Minha família da minha mãe é do Piauí. Piauí, certo. Piauiense, Família do meu avô, José Pereira de Maria. Né? A família da parte da minha mãe é do Piauí e a família da parte do meu pai é de Goiás. Né? Ali em Moçambique, aquela região ali, Goiás Velho, né? Família Caetano. Né? Então, é uma mistura do Goiás, Centro-Oeste com Nordeste.